A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto escrito aos Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e chegar e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridos, a minha gratidão outra vez a todos que diariamente estão conosco neste canal. Como todos sabem, nós estamos falando sobre o discipulado cristão. Há alguns dias nós temos falado sobre o discipulado cristão e nós estamos naquela fase da maturidade espiritual. No vídeo de ontem, nós trabalhamos aqui sobre os sinais de maturidade espiritual que foi detectado nos discípulos de Jesus, os 12 primeiros discípulos que ele escolhera para compor seu ministério. E a gente viu no capítulo 9 de Lucas, a gente viu uma imensidão de situação comportamental que eles desenvolveram, e isso tudo provou de que a maturidade espiritual deles não haviam sido ainda alcançados. Apesar de serem homens adultos, mas nós estamos falando do amadurecimento espiritual. Porque a idade não significa que vai identificar a maturidade espiritual. Porque mesmo alguém de 50, 60 anos que aceita Jesus como Salvador, biblicamente ele é considerado uma criança espiritual. E, portanto, ele precisa de um tempo para que esse amadurecimento aconteça. Bem, nós terminamos o vídeo de ontem falando o último sinal que foi detectado nos discípulos era que eles eram controlados pelos sentimentos. E a criança também tem isso. Nós estamos fazendo sempre esse paralelo. Mas eu leio o seguinte: muitos de nós nos lembramos como éramos imaturos no início da nossa vida cristã. Quem de nós não lembramos disso? Ou no início do seu ministério, porém já progrediram. Se Jesus levasse em conta nossas fraquezas, não teríamos chance de melhorar, nem de avançar no caminho da maturidade espiritual. Eu li aqui o seguinte: quantos de nós, aqueles que hoje ensinam, aqueles que aconselham, especialmente os que trabalham no discipulado cristão, que estão discipulando os novos crentes, quantas dessas pessoas no início não revelaram a sua imaturidade cristã ou espiritual, mas passou o tempo, hoje são professores. Eu li também que se Jesus levasse em conta a nossa imaturidade e não nos desse oportunidade de crescer, de tornarmos espiritualmente maduros, a gente não tinha oportunidade de melhorar. Porque hoje nós estamos aqui? Porque o Senhor nos deu oportunidade. No texto que a gente leu, diz o seguinte, eu vou ler mais uma vez, o versículo 16, por exemplo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É claro que está falando aqui de Jesus, ele aparece aqui como sumo sacerdote, aquele que ajuda. E é isso que Jesus fez
faz e fará com todos aqueles que vêm a Ele e permanecem servindo a Ele. Ele ajuda a chegar à maturidade cristã. O fato é, se Jesus não der oportunidade, se Ele fosse como nós, claro que ninguém alcançaria o objetivo esperado. Mas Ele sempre dá oportunidade e aqueles que continuam na sua presença, esses serão ajudados pelo Senhor. Mas vamos continuar falando ainda sobre a maturidade cristã. É evidente que a falta de maturidade espiritual, ela deixa o homem, o crente, vulnerável, ou seja, fácil de ser levado. Para isso, nós podemos usar a expressão fraco, ou seja, alguém que não é maduro espiritualmente, ele é uma pessoa fraca, porque ele pode ser levado facilmente por alguma situação que lhe aconteça. Mas o que nós devemos fazer para sermos fortes espiritualmente, com isso, revelar a nossa maturidade espiritual? Bom, como ser forte espiritualmente? O primeiro passo, ser cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vamos encontrar essa verdade, como também Isaías 11 e o versículo de número 2. Ser cheio do Espírito Santo é dar permissão ao Espírito Santo de Deus a dirigir os nossos passos, a governar nossas intenções, a fortalecer as nossas forças, ou seja, deixar que Ele tome o controle total e completo na nossa vida. Quando o crente, ele deixa que o Espírito Santo tomar todo o seu espaço no coração do homem, esse crente, ele passa a ser espiritualmente forte, resistente a qualquer dificuldade. Uma outra coisa que pode acontecer para que sejamos fortes espiritualmente: alimentar-se com a palavra de Deus. Primeira Epístola de João 2:14. Assim como o nosso corpo precisa, no mínimo, 3 vezes ser alimentado para que as nossas atividades sejam atendidas e todas as nossos deveres sejam cumpridos, a gente precisa alimentar o corpo, pelo menos 3 vezes ao dia. E a alma não se alimenta com a mesma alimentação do corpo. A alimentação da alma é a palavra. Quando o crente, ele começa a alimentar-se da palavra de Deus, que é o meditar, é o guardar, é o viver, é prender-se, não é? Aquilo que a palavra de Deus ensina, isso vai tornando ele forte espiritualmente. Uma outra coisa que pode tornar o crente forte espiritualmente é o cultivo à fé em Cristo Jesus. Romanos 4:20. Quando ele começa a cultivar, o que é cultivar? Cultivar é o mesmo que faz um agricultor. Quando ele planta, mas ele não só deixa a semente lá e vai embora. Ele cultiva, tem a ver com limpar, tem a ver com aguar, tem a ver com o combate aos insetos. Ele vai cultivar até que ele colha o fruto. O fruto, na hora da colheita dos frutos, é o resultado final do agricultor. E a fé cristã, ela precisa ser cultivada. Aí você me pergunta: pastor, como eu posso cultivar a minha fé? Com a oração, com jejum, com a leitura da palavra de Deus, na escola bíblica dominical, estudos bíblicos quando nossas lideranças preparam, nos seminários. Todas essas coisas, o temor a Deus, a obediência à sua palavra, isso é um cultivo à fé. Todas as vezes que essas coisas são praticadas, a nossa fé ela vai crescendo, ela vai aumentando, e isso leva a você a ser forte espiritualmente. Uma outra coisa que faz o crente espiritualmente estar forte é ser alegre no Senhor, procurar se alegrar em Deus.
Isso está em Neemias 8:10. Há um texto no Salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos sentir alegria no Senhor, sentir prazer no Senhor, gozo, felicidade no Senhor. Quando nós trabalhamos para que a nossa alma ela sempre esteja alegre, feliz no Senhor, nos tornamos crentes espiritualmente fortes. Uma outra coisa que faz o crente espiritualmente forte é o trabalhar para o Senhor, Hebreus 11:34. Quando você se envolve com as coisas espirituais, com as coisas da igreja, você vai se tornando forte espiritualmente. Há muitos crentes que eles vivem tão ausente a tudo que acontece na igreja. Ele vai na igreja esporadicamente e isso pode ser um problema espiritual na vida da pessoa. Mas quando o crente ele tem o prazer, os dias de cultos, ele está lá no culto de ensino, ele está lá na escola dominical, ele está no trabalho de oração, ele está em todos os trabalhos que a igreja está realizando. E isso faz com que ele se torne espiritualmente forte, estar ocupado na obra do Senhor. Uma outra coisa que faz o crente estar espiritualmente forte é ser obediente ao Senhor, Deuteronômio 11:8. A obediência, ele vai se tornando forte, porque quando o crente ele desobedece a Deus, é como um pedreiro que vai o dia todo construindo uma parede e no final do dia ele vai precisar descer do andaime para ir em casa ou ir para casa. Se descuida, bate na parede, desmanchou todo o trabalho do dia. Que decepção! Ele vai ficar angustiado. E o problema é que é num horário que não dá mais, naquele dia, não dá mais para ele rever aquela tragédia que aconteceu. Porque o final do dia, o sol já está indo, a noite está chegando, não tem mais como rever isso. Ele tem que esperar o outro dia amanhecer, uma nova oportunidade para refazer toda aquela parede, redobrar o cuidado e etc. A desobediência, ela é mais ou menos isso que eu citei, esse exemplo que eu dei. Um pedreiro descuidou, derrubou a parede que construiu o dia inteiro. Então, a obediência ao Senhor torna o crente forte diante do Senhor, enquanto que a desobediência torna o crente fraco espiritualmente. Uma outra coisa que fortalece o crente espiritualmente é ter a graça de Deus, conforme segunda carta de Paulo a Timóteo 2:1. Lá Paulo está dizendo: e tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus foi, é e será um recurso indispensável para a vida do cristão. E quando buscamos a graça de Deus, tenha certeza absoluta, você se tornará um gigante espiritualmente. Uma outra coisa que leva o crente a ser forte espiritualmente é ele estar sempre louvando e adorando ao Senhor. Segundo as Crônicas 29, versículo 30. Adorar e louvar a Deus é uma outra coisa que leva o crente a se tornar um gigante espiritualmente. E para concluir o vídeo de hoje, uma outra coisa que fortalece o cristão é esperar no Senhor, conforme Isaías 40 e versículo 31. Ter esperança no Senhor, não desanimar diante das dificuldades, porque tem muitos crentes que fazem tudo isso que nós falamos aqui. Ele vai, ele vai muito bem, vai sendo um gigante. Lá na frente ele perde a esperança. E aí desmancha tudo que ele construiu durante todo esse período. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Esse passo a passo, tenha certeza, vai lhe fazer você resistente até que Cristo venha buscar a sua querida igreja. Amém? Eu neste momento vou estar orando como sempre, nesta manhã, para que Deus esteja ajudando você e a sua querida família. E você pode orar comigo, aonde você estiver. Se está dentro do seu carro, no seu caminhão, no trem, eu não sei onde você está
me ouvindo nesse momento, no hospital, quem sabe no leito de dor, mas está tendo a oportunidade de ouvir. Deus pode ir aí curar você. Você que está voltando para Jesus, você que ainda nunca foi crente, mas está aceitando Jesus, Ele vai te perdoar também. Ele é bom. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e Pai, te louvo, meu Deus, pela oportunidade de acordar, Senhor, outro dia, pela noite que passou, sono reparador, pela oportunidade de falar a Tua palavra outra vez. Eu quero te pedir por todos esses que estão ouvindo e ouvirão, Senhor, este vídeo. Nos ajuda, Senhor, a crescermos espiritualmente, a sermos fortes, suficiente para aguardar a Tua vinda até que venhas. Abençoa as famílias, abençoa a nossa igreja, nesta cidade, no Brasil, no mundo, os missionários, os que estão acordando, saindo ao trabalho, ajuda, prospera esse dia. Os que voltam, trabalhar a noite inteira, dá um sono reparador. Os que estão internados, todos aqueles que estão vivendo um momento de desespero. Estenda a tua mão, Senhor, e ajuda a todos. Os que estão voltando, os que estão te aceitando como Salvador. Perdoa seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida e dá-lhes certeza de vida eterna. Pai bendito, abençoa todos nós. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família. Compartilhe, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo, se Deus quiser.